O que vem a seguir? Quem mais? Outra Venezuela ou Colômbia, Nicarágua, Cuba, outro Vietnã, Afeganistão, talvez Iraque. Por que Trump apreendeu o petroleiro venezuelano? O que vai acontecer com o petróleo? Como a China vai reagir a isso? Para onde o petróleo refinado estava supostamente indo? O que o Irã tem a ver com isso? E por último, os Estados Unidos receberam o direito. Os Estados Unidos têm o direito de atacar a propriedade de outros? Ou isso é coisa de bandido? O cara viu, quis e pegou, tipo um assalto na estrada. E em que a Venezuela se parece com a Somália, porque a lição da Somália vai custar caro para a Venezuela, para a Colômbia e, para ser bem sincero, também para o México. Tudo isso, senhoras e senhores, hoje, agora. Para as perguntas feitas anteriormente e outras, precisamos obter uma resposta. Porque, no geral, é necessário entender se não está amadurecendo no Caribe uma terceira guerra mundial. Mais 2 ou 3 anos e o poder do exército americano vai aumentar tanto que ninguém no planeta poderá sequer sonhar com a vitória. Estão acontecendo negociações entre a China e a Rússia sobre uma tentativa de conter a América desenfreada? Bem, porque a Europa não conta, eles não podem fazer nada, então a América está praticamente sozinha. Por enquanto ainda é possível, sim. As perguntas feitas no início, darei as respostas no resumo deste vídeo. O resumo deste vídeo trará as respostas. Senhores, 2025 está chegando ao fim. Passou voando. Bom, não sei quanto a vocês, mas para mim foi num piscar de olhos. Até o fim do ano, ainda podem receber meu livro Capitalismo 101 grátis. Depois, ela será vendida pelo mesmo preço que está hoje na Amazon. O link está abaixo. Também já estão disponíveis em um canal separado mais de 100 vídeos de 10 minutos sobre temas incríveis, interessantes e envolventes. Volitional Science é cheia de histórias, mistérios e anedotas históricas. Sim, é a ciência da terceira área do conhecimento. As relações entre indivíduos que possuem livre-arbítrio, que têm liberdade de escolha. O canal se chama Roteiro para a Liberdade. Assista aos primeiros 2 ou 3 vídeos de 10 minutos e você, e eu quase garanto, vai ficar viciado neles. E agora, de volta aos temas interessantes. O narcotráfico, o tráfico de prostitutas menores de idade para os Estados Unidos da América e a Terceira Guerra Mundial. Fuzileiros navais dos Estados Unidos da América tomaram de assalto um petroleiro que pertence à Venezuela. Ou seja, agiram basicamente como bandidos de estrada. Por quê? Para quê? Com que justificativa? Mas, primeiro, o que exatamente aconteceu? Mas nós também temos novidades. A procuradora-geral Pam Bondi divulgou o vídeo da operação em Darien, mostrando forças dos Estados Unidos da América descendo de helicóptero para um navio e desembarcando armados. Na Casa Branca, Trump chamou a apreensão de mais do que justificada. O presidente Trump disse que tínhamos mais do que o direito de parar e apreender esse petroleiro. Por que assim? Bom dia, Bill e Danô. À noite, líderes da Venezuela reagiram à apreensão do petroleiro com petróleo bruto. Eles acusam os Estados Unidos da América de roubo e o presidente Trump de uma tentativa descarada de assumir o controle de todos os recursos petrolíferos do país. Aqui está a ministra do Interior, ouça. Juan Guaidó. A República Bolivariana da Venezuela condena veementemente e rejeita o que é em roubo e um ato de pirataria internacional publicamente declarado pelo presidente dos Estados Unidos. Ou seja, a Venezuela afirma que isso foi uma tomada pirata. Bem, uma tomada de petróleo, claro, não de um navio. E que isso se explica apenas pelo desejo de Trump de tomar todo o petróleo do país deles. Ou seja, eles simplesmente mudaram, entregaram a propriedade, como os russos diziam. Eles querem tirar nossos recursos naturais de nós. Aliás, e o que vai acontecer com o petróleo no petroleiro? O que vai acontecer? Vamos despejar no mar? Bom, duvido que os americanos gostem tanto de desperdiçar a propriedade assim. Não vão despejar no mar. Vamos deixar. Provavelmente. Para onde vai? Qual porto? Siga o petroleiro? Você é novato?
apenas siga o petroleiro. Provavelmente vamos manter o rumo. O procurador-geral divulgou o vídeo da apreensão nas redes sociais e fez declaração ao FBI. O Ministério do Interior e a Guarda Costeira dos Estados Unidos da América fizeram a operação com apoio militar. A resposta de Trump é curta. Vamos pegar para nós. E quanto ao resto, não sei como o mundo vai reagir a isso. Para a gente, claro, isso não importa muito, mas o Senado dos Estados Unidos da América também pode criar caso se não tivermos uma justificativa clara de por que de repente decidimos pegar o petróleo dos outros. Aliás, de quem é esse petróleo? Como ficou claro, os Estados Unidos da América emitiram um mandado para o petroleiro, suspeitando que ele transportava petróleo ilegal da Venezuela e Irã para apoiar grupos terroristas estrangeiros. Aham, então é isso? Nós avisamos sobre esse petroleiro, né? O petróleo estava indo para o Irã para processamento. Então, aliás, às vezes acontece, está registrada como indo para Cuba, mas na verdade está indo para outros lugares. Então é estranho que não seja do Irã, mas para o Irã, né? E depois então vai para lá. E depois, os produtos do petróleo, né, no Irã, eles são processados, né, gasolina, querosene, são vendidos como se fossem petróleo venezuelano, principalmente para a China, e o lucro do processamento vai para o bolso do Irã. É isso, então, como dizia o camarada Gorbachev, onde está o X da questão? E agora, então, vamos ouvir o diretor do FBI, Kasia Patel. O petroleiro foi usado nos últimos anos em uma rede de navegação ilegal que apoia organizações terroristas estrangeiras. Esta administração seguirá reprimindo as organizações terroristas estrangeiras e cortando seus recursos continuamente. Qual é o objetivo final? Como você vê, Rebeca? Este é um ótimo exemplo da conexão da Venezuela com outros regimes autoritários, como o Irã. Quero dizer, existe um acordo assinado entre iranianos e venezuelanos em 2022 para se ajudarem mutuamente. E, como você disse, Bill, a Venezuela quer contornar as sanções dos Estados Unidos da América contra o petróleo iraniano. Então, ela usa o sistema de troca, exportando petróleo pesado em petroleiros para o Irã o refina e depois exporta para a China, já que a China precisa de petróleo refinado. Há uma rede de países autoritários colaborando cada vez mais para prejudicar os Estados Unidos. Na minha opinião, a administração Trump agiu corretamente ao interceptar o petroleiro, já sancionado há anos. Que isso vai se repetir? Rebecca, eu vou estar enquanto os venezuelanos forem tão ingênuos a ponto de continuarem tentando passar por debaixo do nosso nariz. Levando em conta a nossa forte presença da frota e da guarda costeira na região para impedir isso, General Kane, claro. A chefe do Comitê dos Chefes de Estado-Maior afirmou: neste fim de semana, podemos ter mais combates em nosso hemisfério, já que a administração Trump perdeu a paciência com essas atividades ilegais, bem aqui, debaixo do nosso nariz. Rebecca mencionou o general Kane, que foi convidado por 3 presidentes para ser ministro da Defesa em seus governos, mas recusou 3 vezes. Ele é conselheiro de Trump, tipo um conselheiro externo, quando precisam dele, recorrem a ele, e ele sabe tudo o que o círculo próximo do presidente sabe, ele recebe, por assim dizer, todas as informações. Se ele diz que em breve haverá uma operação militar, então, bem, provavelmente isso significa que ela está sendo planejada. Se vai acontecer ou não, não sabemos, mas está sendo planejada. Se ele diz que vão prender navios, então, bem, está sendo planejado prender navios, é algo assim. Isso pode significar que durante a celebração as forças especiais vão agir à noite? Você consegue imaginar isso? Podemos ouvir sobre isso, Bill, e novamente entenda, há um elemento de narcoterrorismo. E o motivo pelo qual isso é tão importante é que os narcoterroristas trabalham lado a lado com o regime venezuelano, fornecendo financiamento, apoio e colaboração para ele. O regime venezuelano dá apoio essencial aos narcoterroristas, segundo funcionários do Trump. Aqui o quadro geopolítico é bem mais amplo e devemos esperar por isso. Se os venezuelanos fugirem do nosso controle, haverá mais repressões, como ocorreu com o petroleiro, é o que vemos aqui. Qual é o objetivo final dos Estados Unidos da América? Vamos recorrer à doutrina Trump, que acabou de ser publicada em nosso hemisfério. Queremos paz, tranquilidade, comércio justo, concorrência, segurança, prosperidade. Continuação, o que significa? Bem, traduzindo para uma linguagem prática, é aí que está o problema.
Ou seja, nós não queremos golpes, não queremos revolução, não queremos tráfico de drogas. Ou seja, vamos destruir os cartéis mais uma vez. Vamos destruir os cartéis. Não queremos mísseis chineses e russos posicionados perto de nós. Bem, é um desejo normal, certo? Não é? Ou seja, vamos pressionar aqueles que têm relações com a China e a Rússia, ao mesmo tempo deixando de pressionar a China e a Rússia. E se eles pararem de se meter no nosso quintal, por outro lado, nós também vamos parar de pressioná-los se eles cuidarem dos próprios quintais que nós não consideramos mais nossos. Antes, de certa forma, a gente considerava o planeta inteiro como nosso quintal do nada, e agora não consideramos mais. Nós vamos criar um fórum que eu chamaria de Yalta 2, ou talvez 3, talvez 4, não sei quantos foram, mas Yalta sim. China, Rússia, Estados Unidos da América, Índia, Turquia e Japão, por exemplo, para realmente substituir a Organização das Nações Unidas. E vamos decidir a quem pertence o quê. Se pertence ou não pertence, pertence. Então, quem influencia o quê? Onde estão as zonas de influência? E como resolver problemas de caráter planetário e regional sem desencadear guerras regionais, que facilmente podem se transformar em conflitos mundiais, diz Trump, devem ser estabelecidos por meio de negociações, alcançando compromissos, levando em consideração os interesses das partes envolvidas. Então, a guerra, será que o Irã considerava isso uma continuação da política externa? Se não conseguiu o que queria por meio de negociações, então, seja por subornos, não sei, por promessas, então vá e tome a força. Trump acredita que a guerra deve ser totalmente excluída como forma de negociação. Pressão com ameaça é comum, principalmente com ameaças de golpes precisos e dolorosos, e cessa assim que o objetivo é atingido. Nosso exército é grande. 25% dos nossos navios de guerra estão agora no Mar do Caribe. Então, Rebeca, qual é a situação, na sua opinião? É claro que a administração Trump entende que Maduro precisa sair. Maduro é apenas um fantoche de outras potências autoritárias que estão se firmando no nosso hemisfério. E é por isso que a administração Trump quer que Maduro saia. Ele quer que as pessoas ao redor de Maduro o forcem a sair. Eles querem remover o regime pró-Estados Unidos da América, que é justamente o desejo do povo venezuelano. Eles já votaram assim várias vezes, então estamos tentando. Os Estados Unidos da América estão tentando tirá-lo do poder sem recorrer a medidas extremas, como ataques à Venezuela ou outra opção militar, que seria arriscada para os americanos. Mas, obviamente, esse é o objetivo final da administração Trump. Quero inserir o terceiro trecho, pessoal, coloquem aí. Perguntaram aos presidentes sobre o líder colombiano na América do Sul. Vejam. Vocês cogitaram falar com o presidente da Colômbia, acusado de narcotraficante? Não, para ser sincero, tal que eu realmente não pensava muito nele, não. Ele era bastante hostil em relação aos Estados Unidos e eu não dava muita atenção para ele. Ele terá problemas se não ficar mais esperto. A Colômbia produz muitas drogas com fábricas de cocaína que vendem o produto diretamente aos Estados Unidos. É melhor ele perceber, senão será o próximo. Sobre o presidente da Colômbia, Trump simplesmente disse que ele precisa ser mais esperto, senão ele será o próximo, o que nós vamos limpar. Bem, nós chamamos isso de libertar a Colômbia. Aliás, vocês perceberam que ninguém fala nada sobre Cuba, sabem por quê? E eles não trazem nada pra gente. Eles prejudicam apenas seus próprios cidadãos, ou seja, isso não é problema nosso. Não mexa comigo que não mexo com você. Acho que o mundo em breve vai entender essa filosofia. E essa filosofia, ou melhor, a compreensão dessa filosofia, vai começar a remodelar seriamente o mundo. Bem, de novo, essa rede de estados comunistas, que foram terríveis para seus países, já que foram tão terríveis para seus próprios países. Vemos um fluxo de imigrantes para os Estados Unidos da América para controlar a fronteira e parar esse fluxo. É preciso mais estabilidade no hemisfério. Além disso, não queremos que esses países ajudem no tráfico de drogas nos Estados Unidos.
Esses países que se sentiam seguros já não têm mais isso e precisam ser alertados. Se vamos perseguir Maduro na Venezuela, é claro que também vamos perseguir esses outros regimes. Por fim, a líder opositora Maria Machado, exilada da Venezuela, defende a democracia. Isso é interessante. Bill, ela é pró-americana e agora está em segurança fora da Venezuela. Ou seja, se você nos envia drogas, né, se massas de refugiados vêm de você para nós, isso se torna nosso assunto, nosso problema e nossa responsabilidade. Mais uma vez, essa é uma abordagem totalmente nova para a política internacional. Não é ideologia, não são seus assuntos internos, não são seus problemas, não é escravidão, liberdade, não liberdade, mas sim a influência sobre... É nisso que está o nosso foco. Bem, como eu disse, né, lá está o nosso jardim, nosso quintal, coisas assim, nossa zona de influência. E isso se torna um novo parâmetro das relações. Nós não nos metemos nos assuntos dos outros, a menos que eles se tornem nossos. Por que não ficamos felizes quando grupos do terceiro mundo vêm, vivem juntos, falam seu idioma, veem os Estados Unidos da América como fonte de recursos e ainda consideram seu país de origem como pátria? Consideram o país de onde fugiram sua pátria. Aliás, porque lá é ruim, naturalmente, e não o país que concordou em recebê-los. Fraude, fraude e mais fraude. Parece que todo dia descobrem novos roubos de dinheiro dos contribuintes no meu estado natal, Minnesota. E quem está bem no centro de tudo isso? O autoproclamado mentiroso e incompetente governador e ex-candidato a vice-presidente Tim Walz. Meu estado está passando agora... Por toda a mesquinharia disso, a mesquinharia desta administração saqueou o país. Tenho que me controlar porque ele me tira do sério no dia de ação de graças. À noite eu jogava iade tranquilamente com as outras crianças. Golpe. E ele de passagem me chama seriamente de palavra com er. Ah, qual é? Trump chamou o governador de Minnesota de idiota. Então eu acho que isso ainda é um elogio para o governador. Ela é de um país que, bem, é considerado o pior país do mundo. Então, eles não têm exército, não têm nada, não têm parlamento. Eles nem sabem o que significa a palavra parlamento. Eles não têm nada, não têm polícia. Eles se controlam sozinhos. Eles ficam de olho uns nos outros o tempo todo. O presidente é duro. Eu a amo, mas ela vem ao nosso país e sempre reclama. A Constituição me permite isso. Precisamos expulsá-la. Ela se casou com o próprio irmão para entrar aqui, certo? Com o irmão. Eles estão resolvendo isso agora. Continua. Imagina se Donald Trump se casasse com a própria irmã. Seria ótimo. 150 mil somalis roubaram 8 bilhões dos Estados Unidos da América. Bom, nem todos, claro. Roubaram e talvez tenham roubado até mais. Isso é só o que sabemos até agora. Esse é um dos resultados da onda de imigrantes de países terceiros que se instalam todos juntos. Olha, a gente não gosta muito disso. Só para deixar claro, né? Talvez vocês pensassem que a gente gosta muito, que roubaram 8 bilhões da gente, mas a gente não gosta muito disso. Então, vamos tentar responder agora às perguntas feitas no início. O que vem a seguir? Quem será a próxima Venezuela? Depois mais um petroleiro, talvez depois bombardeios de depósitos, fábricas, traficantes de drogas. Depois explosões em bases militares e suborno de generais para se livrarem do Maduro. E depois a Colômbia, talvez até a Nicarágua. Vamos nos meter de novo em um Vietnã ou Afeganistão? Espero que não. Trump prefere agir de forma cirúrgica. Assim que a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz se sentar na cadeira de presidente da Venezuela. Vamos trazer de volta ao país 1 milhão de venezuelanos que vieram para cá e os 6 milhões que fugiram para o Peru e a Colômbia, todos eles vão voltar para casa. No caminho, vamos explodir e queimar tudo o que tiver qualquer relação com o tráfico de drogas. O que vai acontecer com o petróleo? Bem, o petróleo que está nesse petroleiro, sim, essa pequena quantidade, já decidimos. Vamos pegar para nós e talvez colocar o pagamento na conta do novo governo da Venezuela. E por fim, os patrocinadores da Venezuela, China e Rússia, até agora ficaram em silêncio. Mas, digamos assim, depois da nossa visita amistosa ao petroleiro, Putin se pronunciou.
A Venezuela condenou a apreensão de seus petroleiros como pirataria internacional e roubo descarado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, demonstrou solidariedade ao povo venezuelano em ligação com Nicolás Maduro. Alguns legisladores democratas expressam preocupação. O senador Rand Paul diz que isso se parece muito com o início de uma guerra para Moscou. Isso ameaça diretamente sua influência. A porta-voz oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alerta que Washington está ressuscitando a doutrina de Theodore Roosevelt, dando a si mesmo o direito de intervir nos assuntos dos países latino-americanos sob o pretexto de estabilização. A Rússia declara abertamente sobre a escalada da pressão do Pentágono sobre a Venezuela, acusando os Estados Unidos da América de criar condições para um conflito com o objetivo de derrubar o presidente Nicolás Maduro. Moscou alerta que o resultado desestabilizará todo o hemisfério ocidental. A Rússia afirma que esse confronto é mais do que apenas sobre a Venezuela. Trata-se de impedir que os Estados Unidos da América restabeleçam sua dominação hegemônica na região. Há muito tempo, as autoridades na região principal que podem influenciar as autoridades na região principal já existem, podem influenciar as autoridades na região principal. As autoridades que devem. Ao saber que Maduro estava pronto para fugir, Putin enviou forças especiais para lá, mas não para deter os americanos, e sim para impedir que Maduro fugisse. Agora Maduro será protegido pelos agentes russos. Ou seja, para que os dele não o encontrem lá e o el-presidente não pense em fugir. Um avião de transporte militar russo pousou no centro da Venezuela. O voo secreto do Il-76 desembarcou militares e armamentos em Caracas. Putin mostra que os laços militares e políticos com Maduro continuam, apesar da presença americana no Caribe. Um grupo de combatentes do Wagner viajava em um enorme avião. A observação por satélite informou que o avião decolou de Moscou e fez uma série de paradas, incluindo Armênia, Argélia, Marrocos, Senegal e Mauritânia. Esse voo complicado foi realizado para evitar possíveis inspeções dos países ocidentais de trânsito. O Il-76 pode transportar 200 militares e 50 toneladas de carga, e esse não é o primeiro voo de aviões russos desse tipo para Caracas. Isso é um acréscimo ao que já havia sido entregue anteriormente. Do ponto de vista de Moscou, a Venezuela é mais uma carta no processo de negociações dos Estados Unidos da América sobre a Ucrânia e sobre a influência das grandes potências em suas próprias regiões. Os Estados Unidos da América acabaram de declarar que não vão interferir nos assuntos fora do seu próprio hemisfério, mas dentro do seu hemisfério vão alinhar todos os países e colocá-los em posição de sentido. Quem aceitar uma aliança desigual será recompensado, e quem não aceitar será punido. Bem, isso é uma dica do Trump, primeiro esmagado financeiramente e depois, se necessário, por outros meios possíveis. Na América Latina e no Caribe haverá paz, ordem, prosperidade e total ausência de traficantes de drogas. Quem não gostar disso pode pular do avião em pleno voo naturalmente, ou se oferecer de alimento para os tubarões. O Kremlin ouviu, ou seja, ouviu o que eu contei, mas ainda não acreditou totalmente, é claro, na sua própria sorte. Os Estados Unidos da América deixam de ser o vigia, por assim dizer, do planeta. Os Estados Unidos da América não vão interferir nos assuntos russos e chineses se os rivais pela liderança e influência não interferirem nos nossos. O mesmo vale para a Turquia, o mesmo vale para todos os outros países. Se são nossos assuntos, nosso quintal e todos os outros... Ou seja, nossos assuntos, British Beamsy, mas pelo menos a bola foi lançada. Mas isso... Se é segredo, na verdade, não importa. Só existe uma dívida de 38 trilhões e mais de 20 milhões de imigrantes ilegais no país. Nós não somos mais o rei dos animais, senhoras e senhores. Nós somos o rei da floresta chamada Hemisfério Ocidental. E lá a gente conversa.
É isso que está acontecendo, senhores. Estou relatando como entendo a situação. Cabe a vocês decidirem como se relacionam com ela. Até logo e até a próxima vez.